Venha para a Babilônia. Junte-se a mim. Babilônia, a mãe das prostitutas e de todas as abominações da terra. Este é o relato de Apocalipse, capítulo 17, sobre algo que é muito mais do que um principado demoníaco. Vai além de ser um cativeiro espiritual. Babilônia é um QG, um quartel-general de demônios. É um sistema ativo e operante agora, neste exato momento. E sabe aonde ele está atuando? Em tudo quanto é corporativismo. Ele atua na cultura. Na política. Nos meios acadêmicos. Ele atua na área financeira. Ele está dentro do sistema religioso operando. Esse vídeo de hoje é impactante, surpreendente, revelador. E eu convido você a ficar até o final e receber aqui uma edificação poderosa. Vamos lá? A guerra é espiritual. Graça e paz, amados, aqui quem fala é Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Me segue no Instagram, @Pastor Eliseu Lustosa, e no TikTok também, @Eliseu Lustosa. Pois bem, nós iremos aqui então hoje entender sobre o espírito da Babilônia, um sistema maligno que está por trás das narrativas, seja elas política, ideológica, filosóficas, religiosas. É um espírito ou um sistema maligno que está atuante neste momento e a sua finalidade, o seu objetivo é corromper aquilo que Deus fez para ser santo e perfeito. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 5, é onde vai se encontrar estas duas expressões que eu citei para vocês aí no começo do vídeo. Babilônia, a mãe das prostitutas e de todas as abominações da terra. Pois bem, vamos começar por aqui então. Quando no grego aparece méter, que é mãe, sempre a linguagem bíblica tem a ver com algo que deu origem, que fez nascer, como uma mãe que traz à luz a uma criança, a um filho, né? Então, no contexto bíblico e espiritual, mãe sempre tem a ver com isso. Então, quando aparece aqui em Apocalipse 17, dizendo que ela é a mãe das prostitutas, aqui nós temos um outro termo, prostitutas, que são o quê? Que na linguagem popular são as mulheres que se vendem sexualmente, que trocam dinheiro por prazer. E uma coisa é certa, vale a pena encaixar dentro desse vídeo aqui, só que isso é uma outra analogia mais complexa. Mas você pode perceber que aonde está rolando dinheiro, aonde o fluxo financeiro está, o nível de demônios, de prostituição sexual vai estar sendo atraído para aquele lugar, ou seja, a energia financeira atrai a energia sexual. E aí eu poderia falar, a gente pode até fazer um outro vídeo futuramente para falar sobre isso, que muitas pessoas desenvolvem o prazer, eu vou usar uma outra expressão, tá?
um tesão por dinheiro da mesma forma que esse prazer ou esse tesão sexual. E é aí aonde mora o perigo para muitas pessoas. É misturar, envolver essas duas energias e não conseguir separá-las. É onde dá errado na vida de muita gente. Aí tem casamentos frustrados, aí tem traições, aí tem gente infeliz, famílias destruídas porque o começo do relacionamento era isso, era essa troca de energia. Não, você me dá o dinheiro, eu te dou o prazer. Não, você me dá o prazer, eu te dou o dinheiro. E essa mescla fez com que muitas famílias fossem destruídas. Mas isso é outro assunto. Estou te dizendo aqui para você entender que eu sei um pouquinho dessas coisas espirituais, porque eu tenho orado por muitas pessoas, inclusive empresários e gente que está aí querendo alcançar dinheiro e gente que já tem muito dinheiro também. Eu tenho tentado ensinar essas pessoas um pouquinho dessas coisas. E esse lastro espiritual, vou usar essa expressão, tá? Ele aparece também em outras religiões, entidades, espíritos ou espiritualidades que são sexuais, que andam com espiritualidade ou são atraídas pelo que é financeiro, entendeu? Na Umbanda e em alguns vertentes da Quimbanda, a relação entre sensualidade e finanças é frequentemente observada no trabalho conjunto de duas falanges específicas, as pombagiras e os exus. Embora não se trate de uma atração mecânica, existe uma complementaridade vibratória muito forte entre certas entidades. Abaixo detalho os principais pontos dessa relação. Primeiro, a parceria entre Pombagira e Exu. Na cosmologia dessas religiões, a Pombagira detém o mistério do desejo, do estímulo e da movimentação, sensualidade no sentido de sentir e querer, enquanto o Exu reage à execução, à proteção e à abertura de caminho materiais, que é o financeiro. Pombagira cigana é talvez o exemplo mais clássico. Ela é frequentemente associada à liberdade e à sedução, mas possui uma ligação ancestral muito forte com a prosperidade, o comércio e a leitura de destino, moedas, ouro e baralhos. A pombagira menina trabalha com energia de encantamento e da renovação, o que é vital para atrair novas oportunidades de negócio e clientes. 2. O arquétipo do povo da lira. Muitas vezes, espíritos que atuam no povo da lira, ou povo do cabaré, são os que mais transitam entre esses dois mundos. Nesse campo, a sensualidade é vista como uma ferramenta de poder e influência. Entidades como a pombagira Maria Padilha e o Exu Rei das Sete Encruzilhadas são frequentemente invocados juntos para questões que envolvem ascensão social e sucesso financeiro, pois entende-se que a energia da sedução abre portas que o esforço bruto às vezes não consegue abrir. Terceiro, a sensualidade como energia de movimento. É importante notar que, dentro do contexto ritualístico, a sensualidade é a energia que gera o interesse, o brilho pessoal e o magnetismo. O financeiro é o resultado da circulação dessa energia. Portanto, não é necessariamente um espírito específico que atrai o outro, mas sim a combinação de forças. A pombagira traz o magnetismo axé, necessário para que o Exu direcione a fartura. Nota de contexto: vale lembrar que a Umbanda é muito diversa. Enquanto algumas casas focam puramente na caridade espiritual e evolução, outras dão mais espaço para essas interações entre as energias do cotidiano, amor e dinheiro. Lembrando que, teologicamente, a Bíblia considera todos esses espíritos como demônios. E assim, irmãos, há muitas linhas de interpretação para esse tema aqui. Porém, não é a função desses vídeos aqui mais curtos se tornar um estudo aprofundado sobre o tema. Mas eu tento trazer as coisas mais importantes. Uma coisa que você lembra automaticamente quando você vê essa expressão mãe das prostitutas, você vai logo lembrar que a igreja também é uma mãe que gera o quê? Os seus filhos. Uma mãe que, dentro do entendimento espiritual, deveria
deveria ser pura, deveria criar os seus filhos muito bem, que os filhos dessa mãe chamada igreja deveriam impactar as nações com aquilo que realmente o evangelho tem na sua essência: cura, libertação, boas novas, salvação e assim sucessivamente. Santificação, santidade, né? Você sabe. Então, a mãe das prostitutas é o inverso da igreja. Porém, a gente sabe que a crítica religiosa, ela tem sido muito grande, ela tem sido ácida. E muitos já chegaram a essa conclusão que o sistema de igreja, seja ele qual for, católico, evangélico, sei lá, qualquer sistema desses já se tornou Babilônia. Mas se você lê a Bíblia e conhece, você não pode colocar isso como no geral, porque Deus sempre tem os seus remanescentes. E mesmo dentro da Babilônia, mesmo dentro desse sistema, tem gente que está lá, que ainda não se corrompeu, não se sujou. Por isso que tem uma profecia que fala: filho meu, saia da onde? Da Babilônia. E isso também é um outro tema que a gente pode desenvolver nos outros vídeos. Porque o que eu quero aqui é levar ao entendimento sobre batalha espiritual, não se esquece, tá? Ou seja, eu não quero ir pela linha da doutrinação, de colocar esse conhecimento aqui como uma doutrina que você tem que seguir, e se você não seguir do jeito que eu tô te falando aqui, você é um religioso, você é um tapado, uma tapada, ou algo desse tipo pejorativo que o pessoal na internet tenta aí levar um pro lado pro outro. Ah, fica na minha turma, fica no meu partido. Não, não é isso. O meu propósito é te trazer conhecimento, trazer luz, e você é que sabe o que fazer com esse conhecimento. Então, mãe das prostitutas está falando aquela que concebe, aquela que gere esse sistema prostituto, corrompido, vendido. Mas o texto está dizendo que ela não é só a mãe das prostitutas. Uma outra palavra que eu quero trazer aqui é a palavra bideligma, que é a palavra abominações. Ela é a mãe das prostitutas e de todas as abominações da terra. Bideligma é traduzido pelo menos por 3 coisas aqui, ó. Pode ser traduzido exalar um mau cheiro. Segundo, um odor fédido. Terceiro, aquilo que causa repugnância. E dentro do sentido figurado da palavra, nós temos as expressões como horror moral, e está ligado diretamente com o ato da idolatria, de adorar outros deuses. Então, isso responde por que ela é a mãe das prostitutas, porque a prostituição sexual é a idolatria. No mundo espiritual, para Deus, dentro do entendimento bíblico, quando você adora um outro Deus, gera um culto idólatra. E eu não estou falando só para ídolos, né? Quando você tem algo como idolatria, você está se tornando uma dessas prostitutas. Quando você, já que a gente usou aquela analogia, aquela linguagem sobre finanças e prazer, para não ficar só repetindo essas palavras que às vezes dá problema aqui no YouTube, é tipo assim, ó, você deixou de buscar a Deus para que Deus abençoasse você financeiramente, você deixou de crer nas promessas, você não aguentou, você desistiu e falou assim: vou procurar uma outra espiritualidade, um outro Deus que me dê aquilo. Então, isso é uma prostituição espiritual. E semelhante, falando espiritualmente, tá? Mas semelhante ao ato do coito, né? O famoso ripa na chulipa. Quando você adora um outro Deus, é como se o seu espírito tivesse entrando nesse nível, nesse relacionamento, ou vou usar até uma expressão mais comum, nessa contaminação. E aí entra muitos outros conceitos, né? Quando a gente se deita com alguém com aquelas intenções, no sentido de conhecer ou conhecer segundo a Bíblia, você está me entendendo? A Bíblia diz que a gente se torna uma só carne com aquela pessoa. Se isso acontece no âmbito da carne, imagina no âmbito do espírito. É você unir o teu espírito a um espírito maligno, a um espírito demoníaco. Então a idolatria gera isso. Nós não falamos aqui do espírito de Piton, de adivinhação, que aquela menina tinha ali uma conexão, um pacto
com aquele espírito. Então, vou usar esse exemplo que a gente já falou nos vídeos anteriores aí. Se você vai, então, procura uma pessoa que tem esse espírito de adivinhação. Você lá, dá lá a sua mão para ler. Tô dando um exemplo, tá? Lê a minha sorte aí nas cartas, no astro, não sei onde, tal. Você espiritualmente está se prostituindo com o espírito que está na vida daquela pessoa. Então, aí acontece uma conexão, uma ligação demoníaca. Você sai dali e espiritualmente você se relacionou intimamente com aquele espírito. Mas eu não era o médium, não era o, sei lá. Não interessa. Você se contaminou. Ou seja, você disse no mundo espiritual que o teu espírito é um com aquele espírito ali. E que espírito era? Aí depende do que você se conectou. Tem espíritos de morte, tem espírito de azar, tem espírito diz que, meu Deus do céu. Nessa série aqui eu vou falar de outros que a Bíblia chama aí, por exemplo, de espírito imundo. Vou fazer um vídeo só para falar disso. Resumindo, gerando aqui o entendimento. Foi lá, adorou, fez lá o culto idólatra. Pronto, você se uniu espiritualmente com aquele espírito, com aquela força, com aquela entidade, com aquela espiritualidade. E aí, irmão, depois é um processo de libertação para quebrar isso, para desfazer, e aí você já sabe que o processo às vezes é longo. Pois bem, voltando aqui a bideligma, essa palavra grega, nós estamos dizendo de coisas que fedem mal diante das narinas de Deus. E o oposto de cheirar mal é exalar um bom perfume, exalar um cheiro de suavidade, que quando a gente ora, quando a gente adora, quando a gente oferta, isso sobe diante do mundo espiritual. E Deus, muitas vezes, há muitas passagens bíblicas, quem me segue aqui há muito tempo, já viu eu falar de muitos estudos bíblicos sobre isso. Então, o cheiro de suavidade, como por exemplo, vou citar aqui de cabeça, Noé, quando fez o seu altar, sacrificou, o cheiro de suavidade subiu e fez até o coração de Deus mudar. É isso mesmo. Deus, ele determinou naquele momento ali do altar, que ele sentiu o cheiro do altar de Noé, ele disse: nunca mais amaldiçoarei o homem, a terra, como eu fiz dessa vez. Ou seja, destruindo com dilúvio. E aí é algo que mudou o coração de Deus. E lembra que o contexto de Gênesis capítulo 6 era um contexto de que Deus estava irado, Deus estava com raiva. O ser humano só sabia pecar, casar e dar-se a casamento. E você sabe isso. Então, o altar, o sacrifício, a oferta, que na tradução da King James atualizada diz como adoração, uma oferta em adoração a Deus, mexeu com o coração de Deus e mudou. E olha que Noé, um pecador, como eu e você. E aí é onde que às vezes eu falo, eu até bato um pouquinho nos religiosos que querem, sei lá, inventar um nível de santificação tão alto. Quem é o ser humano para agradar a Deus? Quem é que consegue agradar a Deus? Porque Deus é perfeito, mas Deus conhece as tuas limitações. O que Deus quer saber, meu irmão, coloca isso na tua cabeça. Viu, irmão? Viu, irmã? O que Deus quer saber é se você está disposto a fazer o seu melhor. Não é se você vai ser 100% certo, não. Ele sabe que dentro de nós há imaturidades, sabe que a nossa mente é limitada, sabe que a gente não sabe de tudo, sabe que nós possuímos muitas ignorâncias. Então Deus, ele vai medir as pessoas assim. Você sabe que depois daquele altar que Noé fez, Deus mudou o coração, Noé foi pecar, que ele plantou a vinha, ficou bêbado e tem aquele acontecimento ali que ele amaldiçoou o seu neto. Pois bem, você vê que um assunto gera outro, que gera outro, que gera outro. E se eu não centralizar aqui, a gente vai só indo para outros caminhos. Pois bem, antes de te falar mais coisas aqui, deixa eu te dar um aviso, e logo após o aviso, um merchan, e eu disse no vídeo anterior, aguenta, suporta aí, por favor, assista, tá bom? E se puder, ajude em nome de Jesus. Vamos lá. Eu quero então convidar você para se inscrever nesse canal, caso você não é inscrito, ativar aí o sininho das notificações, faz isso agora, e marca também aí o teu joinha, o teu gostei, o teu like. E olha, dependendo de quando você marcar o joinha, vai aparecer aí hypar, que é para hypar o vídeo. Por favor, hypa esse vídeo, manda todos os pontos que você tem aí pra gente aqui, para fazer com que o YouTube
mande esse conteúdo para mais pessoas e ele posiciona esse vídeo melhor. Mas é lógico, e isso não anula, não isenta você de compartilhar, porque a melhor coisa que tem é você compartilhar, mandar para outras pessoas. Mande para outras pessoas, para as pessoas ficarem também edificadas como você está sendo edificado aqui. E sempre que você assistir um vídeo aqui no meu canal, deixe um comentário, nem que for amém, ok? Pessoal, um minutinho só, deixa eu te dizer algo aqui. O YouTube, agora ele tem uma integração com o Mercado Livre, com outras plataformas também, só que o que me interessa aqui é o Mercado Livre. Enquanto eu vou falando aqui, vai aparecer aqui abaixo no vídeo um anúnciozinho. E esse anúncio é o quê? É isso aqui, ó, esse kit. O óleo da unção e 2 livros. O livro primeiro aqui que eu quero te mostrar é o mais novo que eu tenho, Cavar os Ladrões dos Dízimos. Malaquias capítulo 3, só que não é só Malaquias, né? Tem Novo Testamento, a passagem que Jesus cita sobre o dízimo. Por exemplo, olha a contracapa aqui. A contracapa representa a mulher de Apocalipse 19 que está vestida de vestes de justiça. E olha o tanto de palavras que existe aí que você precisa saber. Então é um livro que tem muito hebraico, muito grego. Só os tipos de dízimo que tem na Bíblia, que são 4. Mas se a gente colocar terumá como dízimo, que também pode ser colocado como dízimo dos dízimos, nós temos 5 tipos. Já ficou sabendo sobre isso? Então, nesse livro eu conto sobre isso. E o outro livro é sobre dons espirituais. Como que Deus se comunica com a gente? Visão, revelação, sonho, profecia, palavra de conhecimento. Olha aqui, 348 páginas. E esse kit, irmãos, basicamente, ó, 7 óleos de Deus, o livro dos dízimos e o azeite. Ele está no valor, esse kit, apenas desse livro só. Pessoal, corre e clica aqui no anúncio abaixo, porque eu só tenho 6 kits desse. Era 7, eu já vendi 1. Eu só tenho 6, mas você só pode adquirir clicando aqui no anúncio do YouTube aqui abaixo, tá? Clica aí, compra. E se o anúncio já passou, não se preocupe. Eu vou deixar fixado o link no primeiro comentário e o primeiro link nas descrições, tá bom? Vai estar escrito assim, ó, link do kit. Aí você clica nesse link grandão que tem aí e compra e abençoa a nossa vida, tá bom? Vamos continuar. Pessoal, então continuando aqui, sempre a palavra bideligma, a gente sempre vai, inclusive falando sobre o espírito de Babilônia, e aqui essa expressão, a mãe das prostitutas, o que é que vem na nossa cabeça? Só a conotação sexual. E eu sei que você já tem muitas informações sobre isso, como eu citei aqui algumas para vocês. Inclusive a palavra correspondente para bideligma é toevá no hebraico. Toevá é o pecado de abominação diante de Deus. E sabe o que tem ali em toevá? Aonde aparece toevá? No relacionamento sexual, aonde homem com homem e mulher com mulher. Biblicamente é considerado também toevá. E aí eu tô falando dessa forma para evitar algumas palavras que prejudicam aqui o algoritmo, você sabe. Ou seja, aqui você já entende que esse tipo de prática, esse tipo de manipulação da energia sexual já é também um dedinho do espírito da Babilônia. E não só esse, como todos os outros pecados sexuais que existem, tá? Então, se você já praticou alguns deles, você já deve ter sido contaminado por esse espírito. Se você agora está numa caminhada com Deus e se lavando, se purificando pelo poder purificador do sangue de Jesus, pela palavra que lava, então, ao longo do processo, essa contaminação vai saindo e você vai mudando. É o que a gente chama de processo de libertação. E esse vídeo não é para condenar e nem colocar ninguém contra a parede. É um convite também que eu te faço a ajudar pessoas. Não ficar só olhando a pessoa que tem um padrão de comportamento assim e, sei lá, excluindo a pessoa. Pelo contrário, a gente tem que ajudar os irmãos que estão com essas dificuldades para superar e vencer, chegar a um nível de padrão de santificação e libertação. Isso é um processo, não é da noite para o dia. Porém, o espírito da Babilônia, ele age forte no ativismo. E eu estou falando não só no ativismo dessa galera que é manipulado pela energia sexual, mas em qualquer outro ativismo político contra a palavra, contra a Bíblia, contra as coisas de Deus, aonde tem essa fúria, ali você pode
ter certeza que muito mais do que a Babilônia está controlando ali, já tem espíritos possuindo aquela pessoa. Hoje a gente fala muito na rede social, né, sobre a guerra de narrativas, sobre o que as narrativas ideológicas e políticas estão fazendo na cabeça das pessoas. É uma lavagem cerebral, sabe o que é isso? Espírito da Babilônia. Só que o negócio é muito complexo, meu irmão, não é só isso. Eu só vou citar que em Lucas 16 aparece, é verdade, Jesus está falando uma mensagem para os fariseus. Ele conta aquela parábola do empregado lá que trai o seu patrão, que rouba o seu patrão, faz um monte de coisa com o patrão dele. Mas Jesus vai elogiar a sabedoria daquele homem que durante o período que ele estava para ser demitido, ele começou a ajudar pessoas. E o dinheiro não era dele, não. Por isso que o nome da parábola é o administrador da injustiça ou o administrador injusto. Porque ele está fazendo tudo aquilo com dinheiro que não é dele. Mas o que Jesus elogia é a sabedoria dele em ajudar as pessoas. Aí na hora que ele é demitido, as pessoas que ele ajudou financeiramente, vamos dizer assim, agora tem que acolher ele. E Jesus está falando isso para os fariseus e religiosos. Lá no versículo 14 vai chegar para quem é essa mensagem. E ali, os fariseus, Jesus está vendo eles ali, eles empinando o nariz e reclamando, e Jesus fala assim, ó, aquelas coisas que vocês, está falando para todo mundo que está ali, aquelas coisas que vocês olham para esse tipo de pessoa e dizem assim, ó, isso é extraordinário, isso é maravilhoso, isso é top. Essas coisas que vocês estão adquirindo pela avareza de vocês, para Deus é detestável. A palavra que aparece lá é essa, detestável, que é a mesma palavra aqui para abominável. Então, nós temos aqui uma citação, uma conexão, uma correlação direta que a imoralidade, porque aqui é algo imoral, não é só sexual, ela também é financeira. E quem é que está por trás disso? Quem é que manda nisso? Quem é que controla isso? Espírito da Babilônia. Embora a Bíblia não considere que a Babilônia é a mãe dos demônios, como eu disse para você, em Apocalipse capítulo 18 e o versículo de número 2 vai dizer que a Babilônia é a morada dos demônios. E aí você já está vendo aí na edição que a palavra grega katoiketerion, que é a palavra morada, significa aí o quê? Residência permanente. Então isso traz o entendimento do quê, irmãos? A conexão que a Babilônia, ela não gera, ela não é a mãe no sentido biológico, vamos dizer, que dá a luz, mas ela é sim a morada dos demônios. Ela é um lugar espiritual aonde esses demônios estão e assim, então, como eu disse para você lá no comecinho do vídeo, que é um quartel-general, um sistema de governo que, sei lá, tem alguém que o principado dá uma ordem, um demônio vai, faz. Então, a Babilônia é esse sistema. E se você está acompanhando essa série, já ouviu eu falar aí, nesses 6 vídeos que a gente já fez, e tem mais para fazer aqui, que o quê? Que para tudo isso tem que ter uma plataforma. E a plataforma para demônios atuarem, para pousarem na sua vida, não é outra coisa. Pecado, iniquidade. Então, o sistema babilônico, ele só funciona, ele só flui porque há uma plataforma de injustiça, de perversidade, de iniquidade, de pecados. Então isso atrai os demônios e ali vira o quê? Uma mescla, uma mistura de demônio, de intenção humana, de paixões, desejos. Do outro lado, promiscuidade. O negócio é diabólico, terrível. Então o que eu tenho que te dizer é, tome cuidado. Cuidado com quem você está ouvindo, as pregações que você está ouvindo, as ideologias, as narrativas, que você pode ser uma vítima da Babilônia e não está nem percebendo, não está nem notando. Cuidado com esses extremismo político, ideológico. Cuidado. Pastor, o antídoto disso é o quê? Bíblia, irmão. Conhecimento da palavra. É conhecer o mundo espiritual. Porque daí você não cai em narrativa.
Porque daí você não segue modinha, você não vai na onda, você continua sendo um crente que está vivendo em um mundo moderno, porém não participa desse sistema babilônico, disfarçado de igreja, disfarçado de ONG, disfarçado de partido político que é bonzinho, disfarçado de causas humanitárias. O seu compromisso é com a palavra, com a santificação e com o reino de Deus. E estamos chegando aqui ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esquece o seu joinha, o gostei, de compartilhar. E pessoal, duas coisinhas aqui rápido antes da gente finalizar total. O YouTube agora, pela IA, ele lê os comentários que vocês colocam aí. E eu tenho estudado aqui sobre o novo algoritmo do YouTube e encontrei que ele está lendo os comentários e os sentimentos que o comentário tem. E através do sentimento que você passa nos comentários, ele escolhe também se entrega mais esse vídeo ou não. Se você coloca comentários negativos, ruim, o YouTube vai entender que aquele vídeo não é ruim, então ele não publica, não manda para outras pessoas. Se ele entende que os comentários têm sido bom, tem, sei lá, você coloca aí, que bênção, nossa, muito edificante, muito bom, aprendi demais, essas coisas assim, faz com que o engajamento seja melhor. Então, por favor, coloca um comentário bom aí neste vídeo. Nem que você escreva só assim, ó, muito bom esse vídeo. Escreva só isso, muito bom esse vídeo. E a segunda coisa é o quê? É você que é membro aqui, pode mandar uma pergunta para mim. Ah, já tá aí não sei quantos vídeos, até agora eu não vi. Eu tô vendo que tem muita gente fazendo pergunta, mas não é membro. Então, para me ler a sua pergunta aqui, você tem que ser um membro. Então, torne-se um membro do canal, que é uma forma de você ajudar a gente. E aí eu vou dar esse respaldo melhor para você aqui, lendo a sua pergunta e respondendo. E pode ser sobre qualquer um dos vídeos que a gente já falou aqui, tá bom? E por favor, só sobre os vídeos. Quando você que é membro, comenta, eu vejo aqui, o YouTube me notifica. Então torne-se um membro, mande a sua pergunta, quem sabe nos próximos vídeos aí eu vou ler, vou te responder, vou citar o seu nome e ainda responder aí o que você está perguntando, tá bom? Que Deus abençoe vocês, pessoal, um forte abraço, um beijo no coração, até o próximo vídeo.